Você conseguiu uma proeza nesses 60 segundos. Você, na verdade, apontou 2 defeitos e eliminou um. Na verdade, não foram 3, né? Não foi uma boa apresentação, né? Porque há que ter sinceridade. Você, na verdade, utilizou o seu tempo para dizer que você tinha um defeito que você não tem mais. Gabriela, você tem 1 minuto para apontar os seus 3 mais graves defeitos. Eu acredito que o primeiro defeito que eu tenho desde que sou pequenininha, para tudo, é a ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, isso algumas vezes me atrapalha. Uma coisa que eu estou conseguindo canalizar, mas que ainda existe um pouco, é a questão do emocional. E um terceiro, eu acho que é a questão de repente, se entregar muito realmente e não conseguir me entregar muito para o desespero, me entregar muito para tudo que eu faço, entendeu? E então eu acredito que sejam esses 3 defeitos, falando em claro, bom tom e sinceridade total. Alessandra, seus 3 graves defeitos em 60 segundos. Sim. É uma coisa que é um pouco de falta de paciência e eu acabo transparecendo para as pessoas que eu sou uma pessoa meio grossa e na verdade eu não sou. Eu só sou mais objetiva, mas eu tenho essa dificuldade. Outra coisa, também sou uma pessoa muito ansiosa e isso às vezes atrapalha no andamento do trabalho. E é uma questão também que eu venho melhorando, é a organização. Mas também é uma coisa que vem aprimorando. Você cometeu o mesmo defeito do Dani. Deu 2 defeitos, já encaixou uma qualidade com o 3º ponto. Na verdade não, só aprimorando, mas é um defeito muito grave que eu tenho. Não, mas você, ao invés de apontar o defeito com clareza, porque a pergunta foi essa, você já encaixou uma qualidade. Há que se ter sempre o seguinte: quando há perguntas claras, as respostas têm que ser claras. Essa é uma tendência normalmente das pessoas, encontrar justificativa para suas falhas, para suas deficiências, sejam na execução, seja na própria conduta. Gabriela, se eu tivesse que indicar 3 líderes no setor corporativo, setor empresarial, que você admira. Olha, eu admiro grandes líderes como, por exemplo, me vem políticos somente. Me vem presidentes que conseguiram... Políticos eu não estou perguntando. Tá, vou tentar Nós não estamos preparando vocês para serem políticos, mas para atuarem em empresas. Eu acredito que o senhor Roberto Lima, presidente da Vivo, dentro desse contexto, é um bom líder. Ele conseguiu criar um império. Carlos Wizard, para mim, é um grande líder, porque acreditou nos seus sonhos e conseguiu criar um império. Para mim, também é um grande líder. E o presidente da Nestlé, por exemplo, que também, para mim, é um grande líder. Quem é o presidente da Nestlé? Ai, me vem agora o nome dele, João. Você pode ter uma pessoa Mas eu sei o nome como dele. líder que você admira e você não sabe nem o nome. Eu vou lembrar. Ivan Zurita. Ivan Zurita, desculpa. Inclusive, eu lembrei porque ele estava no sushi com o pessoal. Você não vai dizer que ele também criou um grande império, vai? Não. Que para você falou que o Roberto Lima criou um grande império, que o Carlos Wizard criou um grande império. Eu acredito que as pessoas que elas saem do nada e que elas conseguem alcançar o seu objetivo, canalizar o seu sonho para criar um império, para mim são grandes líderes. Gabriel, o Roberto Lima não criou um império, ele dirige uma empresa. Muito bem, por sinal, com muita competência e com reconhecimento público, inclusive. O Ivan Zurita também, um executivo brilhante, dos mais brilhantes que esse país já viu, mas também não criou império algum. Vou dar um bom conselho para você. Se você quer ser vitoriosa no mundo corporativo, você tem que saber, você tem que ler, você tem que acompanhar, tem que ler as revistas corporativas, tem que olhar a página de economia e negócio dos jornais, tem que entrar na internet para identificar quem é quem nesse mundo. Grave defeito. Dani, você declarou que você seria capaz de vender qualquer coisa. Então você vai sentar aqui no meu lugar agora, eu vou sentar aí e você vai ter 1 minuto para me vender esta caneta. E você vai ter que me convencer, aliás, eu vou dar 2 minutos para você me convencer que eu devo comprar esta caneta que aqui está. Com licença. Essa caneta, além de ser uma caneta bonita, com design inovador, de metal e também de acrílico preto, você pode perceber que ela é uma caneta que pode ser usada por qualquer empresário. Então, quando você é um empresário e coloca a caneta no seu bolso, você gera um valor que não é um valor
tangível, é um valor intangível. Quando você tem a sua caneta, uma caneta bonita no seu bolso, você convence os outros profissionais de que você é uma pessoa preparada para atender a necessidade deles. Então, você gera um valor muito maior do que simplesmente uma caneta. Essa caneta ela para de ser uma caneta e passa a ser um objeto de convencimento. Você faz com que ela vire realmente algo a mais. Além disso, assim como qualquer caneta, ela escreve, então ela é necessária, ela é útil para o seu dia a dia. Então você não vai ter uma coisa que é só um adorno. Ela é muito mais que isso. Na verdade, eu nem preciso de 2 minutos. Não precisaria nem de 30 segundos. Você é um mau vendedor. É um mau vendedor. Você não me convenceu a comprar essa caneta, não teria convencido a Cristiana e muito menos o Barioni. Não, a mim não. Aliás, ninguém. Ninguém. Ao descrever a caneta como você descreveu, primeiro erroneamente, porque essa é uma caneta de prata. Mas não é pelo valor, nem o fato de colocar no bolso ou não, que eu me convenceria que deveria comprar essa caneta. Usar argumentos para comprar uma caneta não é a mesma coisa do que comprar esta caneta. Se você tivesse que sobreviver para vender esta caneta, como se fosse o último bem que você dispusesse e precisasse do dinheiro para sobreviver, você não sobreviveria. Volta pro seu lugar. Pode voltar aqui. Volta pro seu lugar. Sem a caneta e sem o resultado da venda da caneta, que você não vendeu. E eu vou agora, Alessandra, perguntar para você o seguinte: você já se arrependeu claramente de alguma coisa que você deixou de fazer? Que lição você extraiu disso? Primeiro, acima de tudo, acima de qualquer coisa, que isso foi realmente na minha família. Eu não reconhecia meu erro. E nós tivemos uma sala de reunião familiar e depois coube a desculpa, enfim. E aí depois, a partir disso, a partir desse exato momento da minha reunião familiar, eu comecei a reconhecer todos os meus erros. E isso me tornou uma pessoa mais humilde. Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Você disse que é prolixo, né? Tem a tendência de ser prolixo. Como é que um prolixo lida com 2 ansiosas, né? Eu acho que um prolixo, quando ele vai lidar com pessoas, ele tem que sempre se adequar, não só um prolixo, qualquer pessoa, se adequar ao seu público. Então, no caso de você estar com uma pessoa ansiosa, você tem que primeiro tentar Já fiquei explicar. ansiosa. Exato. Você tem que explicar pra Eu fiquei ela. ansiosa, fala logo. Então, você tem que com certeza tratar elas da melhor forma possível, tentar acalmar elas. Isso é ser educado. Como um prolixo lida com 2 ansiosas? Você precisa ser uma pessoa calma e responder objetivamente, tentar mudar, então, já que elas são ansiosas e talvez não consigam mudar, você tem que tentar mudar e não ser prolixo. Gabriela, hoje você foi colocada à prova aqui como líder. Nós lembramos que você, como líder, já falhou e já perdeu. Não basta ter articulação verbal sem execução e sem entrega e sem conhecimento. A você, Alessandra, você tem que dominar a sua impaciência e a sua ansiedade. 2 dos defeitos que você mesmo elencou. O terceiro, você fugiu dele, que é ter humildade. A você, uma melhora sensível na capacidade de liderar, em reduzir a sua prolixidade. Você se atrapalha, você vai falando, vai multiplicando, você mesmo perde o fio do seu raciocínio e tem dificuldade para concluir. E acaba repetindo, 1, 2, 3 vezes o seu pensamento, como se você precisasse alongar a sua expressão para poder concluir. É como se você estivesse se convencendo de que você não é prolixo sendo prolixo. É como se você estivesse se convencendo de que você não é inseguro sendo inseguro. Por tudo isso, você está demitido. Mas leve as lições deste programa, as lições desta sala especificamente, para servirem de referência a você, no seu presente e, sobretudo, no seu futuro. E a vocês que retornam para o Sheraton WTC, uma noite de profunda reflexão para vocês.
O programa foi uma experiência única, eu precisava disso para minha vida, para eu crescer, pessoalmente, profissionalmente. Eu espero que a pessoa que ganhe seja uma pessoa que merece mesmo ganhar e não alguém que ganhou no erro dos outros. A minha trajetória no programa pode ser definida pela palavra superação. Eu acho que eu entrei no programa como uma pessoa com medo de errar e saí do programa uma pessoa um pouco mais ousada. Eu superei todas as minhas expectativas, espero ter superado as expectativas de quem me conhece lá fora.